Esse caso é um caso interessante, a pele da região de fronte da testa de uma idosa de 65 anos, uma biópsia excisional, da fronte próximo ao escalpo. Nós conseguimos ver na região superficial, que é uma pele lesionada por dano actínico crônico, uma pele atrófica, de epiderme atrófica, e muito dano solar, dano actínico, infiltrado inflamatório inespecífico, os folículos pilosos, aparentemente fase anágena, sem demais alterações. Entretanto, em grande aumento, nós já conseguimos ver uma infiltração por uma neoplasia epitelial basaloide de células basofílicas, né? Claro, dispostas em pequenos blocos, pequenos ninhos, por vezes anastomosantes, e que tem um padrão infiltrativo, e este padrão infiltrativo muitas vezes conforma um aspecto em cordões que vai desde a derme média, profunda, tecido subcutâneo, invadindo músculo e partes moles, né? Aqui a gente já consegue ver e determinar músculo, né? Então, uma neoplasia francamente invasora, de alto grau, um carcinoma. Citologicamente, as células não são tão agressivas, citologicamente são brandas até. Não vemos tanto pleomorfismo, a não ser por alguma outra célula, mas o citoplasma é realmente muito escasso. O núcleo de cromatina até que bem distribuída, mas sem figuras de mitose evidentes, né? Não conseguimos ver tanta formação de cistos córneos ou diferenciação escamosa franca. Tem algumas áreas com essas formações desses pseudocistos córneos, né? Mas nada muito diferente disso. Então, a primeira questão que se impõe aqui é que se trata de uma neoplasia de origem epidérmica, né? Ou se poderia ser uma neoplasia anexial. É uma pergunta interessante. Agora, o que nós vemos bem frequente nessa neoplasia é a invasão perineural. A invasão perineural é muito frequente e conspícua. Aqui, por exemplo, temos uma invasão perineural franca, né? Isso é muito importante na hora de fazermos o nosso diagnóstico diferencial. Suponha que e o estroma, né? O estroma desmoplásico é um estroma reativo e de franco aspecto desmoplásico, tá? Então, a primeira suposição, aqui nós temos uma biópsia ampla, excisional, mas diante de uma biópsia incisional, de uma neoplasia basaloide, convém, caso não tenha certeza de um carcinoma basocelular, concluir com um diagnóstico mais amplo, mais genérico, principalmente na presença de pseudocistos córneos ou cistos de queratina, como nós vamos ver em diagnósticos diferenciais mais para frente,
como uma neoplasia basaloide infiltrante, o carcinoma de padrão basaloide infiltrante está sendo realizado imunistoquímico para diagnóstico diferenciais entre carcinoma basocelular infiltrante barra moreiforme. Esses dois padrões de carcinoma basocelular são epidemiologicamente menos frequentes de que os padrões de comportamento agressivo mais indolente, né? Comportamento mais indolente, perdão, do que agressivo, como o carcinoma basocelular nodular, o superficial, mas eles têm relativa frequência e têm aumentado. Então, a primeira possibilidade diagnóstica aqui seria um carcinoma basocelular micronodular, né? Temos micronódulos aqui, barra infiltrativo, barra moreiforme, esclerodermiforme, devido à sua alta capacidade de, de desmoplasia, né, do estroma, dando esse aspecto reativo do estroma. Outra possibilidade diagnóstica que deve-se pensar perante uma neoplasia basaloide de aspecto infiltrante, com pseudocistos córneos ou blocos de queratina circunjacentes pela neoplasia, é importante que se faça com o tricoepitelioma desmoplásico. Tricoepitelioma desmoplásico é uma neoplasia de origem folicular, né, como tricoepitelioma, é benigna e talvez seja um dos diagnósticos diferenciais principais com carcinoma basocelular infiltrante ou esclerodermiforme, porque é, é um diagnóstico diferencial muitas vezes complexo. E talvez alguns autores digam que é um dos mais difíceis da dermatopatologia. Certo. Outro diagnóstico diferencial a se considerar seria o MEC, né? Que é o Microcystal Adnexal Carcinoma, o carcinoma anexial microcístico. Ele também faz diagnóstico com essas neoplasias basaloides infiltrantes. E outro diagnóstico diferencial importante aqui seria o carcinoma de células escamosas basaloide, né? Ou semelhante ao carcinoma basocelular, né? O carcinoma de células escamosas infiltrativo, né? Basaloide. Existem algumas nuances, algumas diferenças entre essas entidades, algumas mais evidentes no nosso caso, que excluiriam prontamente, mas que é interessante falarmos. E é isso que a gente vai abordar agora. O epitelioma desmoplásico, como já disse, ele é uma neoplasia folicular, né? Uma variante do tricoepitelioma, caracterizado por uma proliferação de células basaloides em aspecto pseudo-infiltrativo, mas com a frequente formação de estruturas pseudocísticas com ceratina interna. Os autores, eles tratam também dessa depressão central na epiderme aqui como um dos achados histomorfológicos da entidade. É frequente no tricoepitelioma desmoplásico a rotura desses pseudocistos, conformando reação granulomatosa do tipo corpo estranho. O tricoepitelioma desmoplásico, diferentemente do carcinoma basocelular, geralmente não vai ter uma conexão conspícua com a epiderme. Carcinoma basocelular, não é o nosso caso, não é aquele caso uma exceção. Mas, diferentemente do carcinoma basocelular, que geralmente tem uma conexão epidérmica conspícua, o tricoepitelioma desmoplásico geralmente não o possui. Tá certo? O tricoepitelioma desmoplásico,
Geralmente, ele tem aspecto pseudo-infiltrativo. Não é uma desmoplasia franca, apenas uma reação estromal de fibrose que simula uma desmoplasia, visto que é uma entidade benigna, tá certo? Geralmente, esta neoplasia é restrita ao terço superior. Então, epiderme superior, derme superior, né? Derme reticular superficial média, podendo ter um pouco na profunda, mas geralmente na parte de cima da derme. Ao contrário dos carcinomas basocelares infiltrantes, né? Que são frequentemente encontrados além. E por isso, esse critério só poderia ser comparado em espécimes provenientes de biópsia excisional, visto que incisional eu não tenho parâmetro comparativo entre um CBC versus tricoepitelioma desmoplásico. O tricoepitelioma desmoplásico, ele tende a ter mais essas estruturas pseudocísticas com material córneo dentro do que o CBC infiltrante. Ele tende a ter essa estrutura mais evidente e mais frequentemente presente, tá certo? É importante falar que, perante uma neoplasia com essa feição, o diagnóstico diferencial entre uma entidade maligna, como o carcinoma basocelular e o tricoepitelioma, é relevante para um perfil prognóstico, né, do paciente. Vários estudos é, saem frequentemente, todos os anos, na tentativa de comparar morfologicamente e imunistoquimicamente a diferença entre eles. Existem vários marcadores que são relatados, nenhum com tanta precisão. Entretanto, alguns marcadores imunistoquímicos poderiam nos auxiliar na diferença entre essas duas entidades. A primeira, e a qual não está relatada aqui nesse slide, seria o CK20, citoceratina 20, que frequentemente é perdida nos carcinomas basocelulares infiltrantes, mas mantida no tricoepitelioma desmoplásico por ser entidade benigna. A I67 do tricoepitelioma desmoplásico tende a ser menor e inferior à de um carcinoma basocelular infiltrante. O carcinoma basocelular infiltrante tende a ter um KI67 de aproximadamente superior a 20, 30%, né? Típico de uma neoplasia maligna, de alta taxa de proliferação. Pleomorfismo celular não é um critério seguro. Entretanto, o carcinoma basocelular tende a ter mais pleomorfismo e até figuras de mitose do que um tricoepitelioma desmoplásico. BRP4 pode ajudar? Pode. Em carcinomas basocelulares, o BRP4 geralmente é positivo difuso forte. No tricoepitelioma desmoplásico, uma marcação focal, tênue ou esparsa, em alguns blocos de células basaloides. EMA é um importante marcador para o diagnóstico diferencial com carcinoma anexial microcístico, visto que carcinoma anexial microcístico é uma neoplasia maligna écrina, os ductos écrinos, e que os ductos são reforçados pelo EMA e também pelo marcador CEA. Agora, é importante ressaltar que o EMA pode corar, como nesse caso aqui, células de Merkel, confundindo com um possível marcador ductal, né, de diferenciação ductal. Mas é importante ressaltar que não há estruturas ductais aqui, então a morfologia deve ser casada com os achados imunistoquímicos, tá?
Então, aqui nós falamos bem do carcinoma basocelular infiltrativo barra esclerodermiforme. Neste caso, nessa imagem, conseguimos ver uma neoplasia basaloide infiltrante que tem alguma quantidade, veja, de estruturas pseudocísticas é, com material córneo interno, que simula muito bem um tricoepitelioma desmoplásico, visto que nesse caso não temos tanta desmoplasia, e a infiltração que neste CBC, muito semelhante ao tricoepitelioma desmoplásico, está não tão profundo, né? Está restrito mais à derme reticular média para profunda e não tão profunda. Entretanto, o achado chave principal aqui seria o a invasão perineural. A invasão perineural é um achado é, importante de diferenciação do diagnóstico diferencial entre o carcinoma basocelular e também carcinoma anexial microcístico, que gosta muito de ter invasão perineural, tá certo? Então, nesse caso, a invasão perineural favorece carcinoma basocelular infiltrante, do que tricoepitelioma, visto que no tricoepitelioma não podemos encontrar, né, esse achado. E o carcinoma anexial microcístico, como já disse, uma neoplasia écrina não folicular, que também que tem pouca ou inconspícua conexão com a epiderme. Isso faz pensar que não seria um carcinoma basocelular, né? Agora, o carcinoma anexial microcístico, ele apesar de ter esse nome, de ser uma neoplasia écrina, anexial écrina, não tem uma formação ductal tão evidente. É preciso ter muito cuidado ao avaliar, visto que há uma primeira impressão, como por exemplo aqui na figura A, nós temos uma falsa impressão de que trata-se de uma neoplasia de origem folicular, anexial folicular, e não écrina, né? Principalmente devido a essa formação de pseudocistos com conteúdo córneo interno. Então, é muito perigoso, né, a um primeiro momento, nós fecharmos como uma neoplasia folicular. Temos que ter esse cuidado, tá certo? Mas, diferentemente de uma neoplasia folicular benigna, o carcinoma anexial microcístico, ele, o que não é evidenciado nessa imagem, ele tem um padrão infiltrativo com infiltração, né, de células basaloides e formação de um estroma desmoplásico, francamente desmoplásico. Diferentemente de um carcinoma basocelular infiltrante, o carcinoma anexial microcístico não terá BRP4 forte difuso, marcação forte difusa. E, diferentemente de uma neoplasia anexial folicular, o carcinoma anexial microcístico vai ter, ou tende a ter, a marcação pelo EMA ou pelo CEA das estruturas ductulares. Como a gente consegue ver aqui na imagem o D, né, na figura D, temos formação desses pequenos ductos, mas que são inconspícuos, né, a hematoxilina e eosina, mas são reforçados pelo EMA. E isso favorece o diagnóstico de carcinoma anexial microcístico. Lembrando que carcinoma anexial microcístico é uma entidade relativamente infrequente, né, que tem que ser ponderada ao ser diagnosticada. Portanto, no nosso diagnóstico diferencial,
Portanto, no nosso diagnóstico diferencial, antes, eu vou. Portanto, o que que nós temos aqui? Uma, uma tabela feita pelo autor da apresentação de agora sobre as principais diagnósticos, achados diferenciais entre um CBC infiltrativo moreiforme, tricoepitelioma desmoplásico, um carcinoma anexial microcístico. Coloquei num cantinho alguns achados de SEC infiltrante, que poderia confundir, mas já eliminando esse diagnóstico diferencial para o nosso caso, o BCL2 e o BRP4 negativos e o EMA positivo difuso em todos, né, em todos os blocos de célula, e não só em lumens, até porque não haveria lumens no SEC infiltrativo. Então, num CBC infiltrante, vale lembrar que os queratocistos ou pseudocistos superficiais geralmente ausentes, né? A invasão perineural pode ser presente, e o CK20, citoceratina 20, haverá perda ou ausência da citoceratina 20 nas células de Merkel adjacentes, dos blocos de células basaloides. Um Ki67 alto e um BCL2 e BRP4, marcação positiva, difusa, forte. No tricoepitelioma desmoplásico, haverá, pode haver, né, a presença da depressão epidérmica central, a extensão geralmente mais superficial, apesar do aspecto infiltrante, os queratocistos superficiais geralmente presentes, ou pseudocistos. Atividade mitótica geralmente ausente, não tem tanto pleomorfismo, e a citoceratina 20 é, tá errado, né? Então, aqui, uma tabela comparativa do diagnóstico diferencial entre essas três entidades, e nós voltamos para o nosso caso para concluir. Passando rapidamente, não precisando ler todos os critérios, mas os pontos-chave. Num carcinoma basocelular infiltrativo ou moreiforme, lembrar sempre do Ki67, que geralmente é mais alto. BCL2 e o BRP4, eu esqueci de dizer, mas o BCL2 também tende a ter uma marcação forte e difusa nos carcinomas basocelulares. Uma marcação forte e difusa nos blocos de células neoplásicas do carcinoma basocelular. EMA negativo. E o CK20, ausência da marcação nas células de Merkel nos blocos de células, nos blocos das células neoplásicas. Lembrando que os queratocistos barra pseudocistos superficiais podem estar presentes, aquele caso que vimos no exemplo
Havia alguns, mas não é tão evidente, marcante, quanto no tricoepitelioma desmoplásico e no carcinoma anexial microcístico. Então, eles já desfavoreceria. Quando há ilhas e blocos de células basaloides com fenda, retração e presença de mucina e paliçada periférica, reforça muito, né, e favorece muito o diagnóstico do carcinoma bacelar infiltrante. E lembrando a invasão perineural, que pode ser presente, que no nosso caso, no nosso exemplo, nós vamos voltar, presente, né, foi presente, positivo. Tricoepitelioma desmoplásico, lembrar os pseudocistos, queratocistos superficiais geralmente presentes, a conexão epidérmica inconspícua, invasão perineural obrigatoriamente ausente. Atividade mitótica geralmente baixa, geralmente ausente, KI67 baixo. O BRP4 pode marcar, mas marcação tênue ou periférica, ou esparsa, como foi o exemplo dos slides. E cuidado, porque o EMA pode curar as células de Merkel, sempre avaliar se tem lúmen associado. E o carcinoma anexial microcístico, sempre tomar cuidado com aquela primeira impressão de poder ser uma neoplasia folicular, de origem folicular, mas não é, é uma neoplasia écrina, e por isso o EMA irá curar, bem como CEA nos ductos. BRP4 não tem uma marcação forte, difusa, pode curar inclusive periluminal. A invasão perineural é frequentemente presente, é um achado muito frequente no carcinoma anexial microcístico, por tratar-se de uma neoplasia infiltrante, né? E os queratocistos barra pseudocistos superficiais, eles são presentes, são bem exuberantes, tá certo? Então, voltando ao nosso caso, não tem o marcador imunistoquímico, mas poderia ditá-lo, né? Primeira coisa que vemos, então, não é uma conexão franca com a epiderme, que foge um pouco à regra, mas é um ponderamento entre aqueles achados que nós devemos fazer. Então, uma neoplasia infiltrante profunda, não tem tanta quantidade dos pseudocistos barra queratocistos superficiais, né, córneos, um ou outro aqui, como já demonstramos, e aquela invasão perineural conspícua, que eu havia mostrado, essa, que já afasta a possibilidade de um tricoepitelioma desmoplásico. Até porque o BRP4 foi positivo, forte, difuso, em todos nos blocos, EMA negativo, não a formação ductal, e não aquela formação exuberante de pseudocistos barra queratocistos córneos superficiais, tão típicos do carcinoma anexial microcístico. O KI67, neste caso, foi em torno de 35, 40%. O KI alto, né? E o EMA negativo desfavoreceria carcinoma de células escamosas infiltrantes, até porque a gente não vê tanta diferenciação córnea nesse caso. Mediante esses achados, o diagnóstico mais provável seria de uma neoplasia basaloide infiltrante, favorecendo o carcinoma basocelular, micronodular, infiltrante e de componente também esclerodermiforme.